compartilhar aqui. Pessoal, a partir desse momento, nossa aula de imunologia e imunopatologia médica do dia 23 de março de 2021 está sendo gravada, tá ok? A gente terminou a prova, né, fez devolutivo, e agora vamos seguir no nosso conteúdo, que é de inflamação, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês, como é que nós vimos da outra vez? Eu compartilhei, vocês me viam, né? Só não consegue ver meu mouse, não é isso? Deixa eu ver. Isso. Então, deixa eu carregar aqui a aula. Deixa eu ver que eu vou carregar a aula aqui, gente. Peraí. Que é melhor ver meu rosto, né? Senão fica muito... Ah, peraí, errei no lugar. É que eu errei aqui. Tem que ser do OneDrive. Deixa eu tentar puxar do OneDrive aqui uma aula minha. Só um minuto, pessoal. Deixa eu ver aqui. Tem que abrir a aula. Acho que se ele vai carregar a aula é grande para danar. Acho que se ele carrega aqui. Vamos ver. Pessoal, ele está uploadando. Quando aparecer para vocês, me avisem, por favor. Apareceu para vocês? Tá carregando. Apareceu. Tá carregando. Oi, Pro. Tá carregando. Mas já apareceu para alguns, não já? Oi. Aqui sim. Apareceu. Então, ótimo. Beleza. Apareceu. Então, eu vou andar no slide que a gente estava, tá bom? Vocês desculpem a setinha aí, mas aí eu vou tentar consertar esse computador essa semana ainda. Na próxima aula ele está com o aplicativo instalado. Então, vamos fazer um resumão rápido. Na aula passada, o que nós vimos? Que a inflamação ela é uma resposta do nosso corpo contra qualquer agressão, seja ela microbiológica, seja ela física ou química, lembram? Nós vimos também que a inflamação ela é um processo inespecífico, independente do que agrediu, a forma básica como o processo inflamatório se monta, né, se organiza, ele é o mesmo, né? Tem algumas variações, mas em linhas gerais ele se mantém com uma fase aguda, uma fase crônica e o reparo tecidual. Então a gente parou nesse slide que quando eu tenho uma agressão, as células que vivem no tecido vão perceber essa agressão e vão começar a liberar mediadores, que nós já vimos na inata, que vão recrutar células. Então eu começo com o predomínio de neutrófilos no primeiro e segundo dia, esse neutrófilo vai morrendo, continuam chegando macrófagos, e eu vou saindo da fase aguda, que é marcada pelo predomínio de neutrófilos, e vou entrando na fase crônica, que é marcada pelo predomínio de macrófagos. Nós vimos também que esse macrófago pode durar semanas, meses ou anos, dependendo do agente agressor, da manutenção dessa agressão. E nós vimos que, à medida que o macrófago vai limpando o tecido, ele também vai estimulando o reparo. Daí essa chave que a gente colocou no slide aí, unindo a fase crônica com o reparo tecidual. Então, à medida que ele vai limpando de fora para dentro, ele já vai estimulando o reparo continuamente para que toda aquela área que foi perdida seja recomposta. Tá ok, pessoal? Então é tudo transição. É claro que em algumas situações a fase aguda pode durar mais tempo do que o normal, em outras ela pode ser incipiente, muito rápida. Em alguns casos a fase crônica dura só 7 dias, em outros dura 1 mês, 2 meses, 1 ano. Tudo depende do tipo de agressão e de como que essa agressão se mantém em relação ao nosso corpo. Tudo bem? Vamos lá. Paulo. Oi. Paulo. Oi. Então, enquanto está acontecendo esse processo de limpeza, o macrófago libera alguma substância para ele estimular fibroblasto ou célula do epitélio para consertar o que foi o tecido que foi injuriado? Isso, Yuri, exatamente. Então, o macrófago tem 2 papéis aqui centrais no reparo. Primeiro, que ele vai matar micro-organismo, né, ou fagocitar o agente agressor que, porventura, ainda esteja no tecido. Ele vai também fagocitar as células que morreram. Então, as células que morreram em função daquela agressão, tem dumps, concordam? Ele também vai fagocitar e vai limpar. Seja o coágulo sanguíneo de uma hemorragia que teve ali, seja o fibroblasto morto, a fibra colágena degradada, ele vai limpando aquilo tudo. E à medida que ele vem caminhando, fagocitando de fora para dentro, ele já vai liberando uma série de moléculas que vão estimular, sim, o reparo tecidual. Por isso a gente falou naquele slide anterior de que eu tenho uma agressão estimula a inflamação e a inflamação que induz o reparo, lembram?
Então, a inflamação combate o agressor e estimula o reparo. É isso mesmo, Yuri, o macrófago liberando moléculas para estimular o reparo tecidual. Ok? Prof, Oi. Oi, Bárbara. rapidinho. Mas o neutrófilo também não faz isso? O neutrófilo, ele não faz reparo, não induz reparo. O neutrófilo, ele vai fagocitar principalmente os micro-organismos e não a célula morta. Na verdade, Bárbara, o neutrófilo vai ser uma das células mortas que o macrófago vai ter que limpar. E quando o neutrófilo chega, ele vive, em média, 48 horas. Ele vai morrer. Então, ele vai morrer e vai sujar o tecido. O macrófago que vem depois tem que limpar ainda esse neutrófilo que morreu ali no tecido. Tá ok? Então, numa guerra de Primeira Guerra Mundial, é como se o neutrófilo fosse a baioneta. Vocês viram um filme que chama 1906? Não sei, vocês assistiram um filme recente? Não, prof. 1917. 17, isso aí, Giovanni. Estou errando a data. 1917. A guerra nem tinha começado em 6 ainda, né? Em 1917, tem um filme muito bacana, vale a pena assistir. É bem legal. Assim, no início, você não dá nada por ele, não, mas é um filme muito bem bolado, assim, né? Uma fotografia, assim, a filmagem é um negócio assim, que você fica impressionado. Parece que você está dentro da trincheira. É aquilo. Então, você tem lá o neutrófilo como os soldados rasos de infantaria de frente, eles vão matando e morrendo, depois vem macrófago limpando, recolhendo cadáver e matando inimigo ainda que está vindo atrás, tá? Então, o neutrófilo é a bucha de canhão, né? É a baioneta, é o soldado que vai matar e morrer ali na frente. Tá ok? Então, eu posso dizer que o neutrófilo está mais participando na fase aguda e a crônica de reparo é macrófago. Sim, na verdade você vai ter neutrófilo e macrófago na aguda também, mas muito mais neutrófilo. Na crônica ainda pode ficar um pouco de neutrófilo, mas o predomínio absoluto é de macrófago. Tá? Então a gente chama de fase pelo predomínio. Tá? Entendi, E aí, prof. Obrigada. Giovanni, fica a dica então, né, Giovanni? Esse filme é muito bacana, viu? 1917, né, Giovanni? Isso. É esse aí. Filme muito bacana. A guerra é de 14 a 19, né? Se não me engano, é isso mesmo. Então, esse filme é bem bacana, é um filme legal aí, vale ficar a dica para vocês darem uma relaxada. Aluno de medicina tem tempo, né, gente? Então, nos intervalos de vocês, vai assistir um filminho aí para dar uma relaxada, né? Vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Pessoal, nós vimos que inflamação é uma resposta a uma agressão. Então, quais são os principais agentes agressores, né? Os principais agentes agressores são agentes, né, microbianos, né? Então, eu tenho bactérias, vírus, fungos, vermes, protozoários. Todos eles, ao infectarem o nosso corpo, vão causar uma agressão e vão suscitar uma resposta inflamatória. Nós temos também agentes químicos e drogas. Então, vamos pensar, quando eu queimo com soda cáustica, com ácido, por exemplo, ou até com uma medicação, né? Tem medicamentos que queimam, não é isso? Gera uma inflamação. Vocês já viram quando vai fazer cauterização química em verruga? Você joga um ácido, né? E esse ácido, então, ele vai queimar o tecido, né? Então, eu tenho queimadura. O agente químico também causa uma injúria, que vai disparar uma inflamação, ok? Então, a gente tem aqui na primeira foto lá em cima, ó, um exemplo de uma inflamação microbiana. Está vendo o paciente? Né, no contorno do dente com a gengiva está mais avermelhada, na ponta da seta está bem vermelha e está cheio de matéria alba, de comida. Então, esse indivíduo não higienizou corretamente, o acúmulo de bactérias e alimentos ali no suco gerou uma inflamação na gengiva, ok? Embaixo uma queimadura química. Então, se você deixar cair um ácido, alguma substância, né, na mucosa, ele pode queimar ali e gerar uma injúria, então, uma inflamação. Agentes físicos, uma queimadura térmica, um choque elétrico, um trauma mecânico, pode ser um corte, uma perfuração, uma fratura, uma laceração, né? Uma radiação ionizante. Quem tem a pele muito clara, se ficar exposto ao sol de meio-dia, né, no verão, sem protetor solar, vai queimar a pele e não bronzear, concordam? Então tem uma diferença de queimadura e bronzeamento. Bronzeamento é quando você é exposto a doses baixas de radiação, né, de uma maneira um pouco mais extensa, né, com mais horários, mais dias, e aí você vai estimulando a pigmentação, sem arder, sem queimar. Quando você fica exposto de uma vez só, uma pele mais clara, você tem queimadura e não bronzeamento. Tudo bem? A presença de células neoplásicas, então a simples existência de um tumor, seja benigno ou maligno, por si só é capaz de induzir um processo inflamatório ao redor.
e a presença simples de antígenos. Então, se eu tiver uma picada de inseto, por exemplo, aquelas moléculas injetadas ali pelo inseto são antigênicas, vão causar uma inflamação no local. E a simples presença de um tecido necrótico também induz inflamação. Vou dar um exemplo clássico para vocês não esquecerem. Quando o indivíduo tem infarto do miocárdio, o que é um infarto? O que é infarto do miocárdio? A isquemia. Uma isquemia, isso aí. Então você tem uma isquemia de parte do músculo cardíaco. O que é uma isquemia, pessoal? Falta de oxigenação. Falta de oxigênio. Então, quando falta suprimento sanguíneo e oxigênio para uma parte do músculo, aquele músculo necrosa, tá ok? Se necrosa um pedaço do coração, o paciente teve um infarto, ok? Infarto do miocárdio, que é o músculo cardíaco. Se ele sobrevive ao infarto, o que vai acontecer? Ele vai ser internado, medicado, e vai ficar num repouso ali, ó, dias, concordam? Monitorado, com medicação para manter a frequência cardíaca mais baixa ali, sem menor esforço, é deitado na cama, não é isso? Não levanta. Então, o que vai acontecer? Ao redor da área que foi necrosada, como o tecido ainda é vivo, eu tenho muita célula morta, tem dump, não tem? Cheio de célula morta. Então, a inflamação começa em volta da área que foi necrosada. Então, eu vou ter macrófagos, neutrófilos, vão fagocitar aquele tecido morto ali, e à medida que o macrófago vai limpando o tecido, vai estimulando o reparo. Como o miocárdio não consegue regenerar de forma eficiente, o que vai acontecer? Vai haver deposição de tecido conjuntivo fibroso, de uma fibrose. Então, o paciente infartado fica sequelado, concordam? Vai ficar com uma insuficiência cardíaca, porque aquela área que morreu vai ser substituída por fibrose. Fibrose não faz contração e relaxamento. Então, diminui um pouco a capacidade de bombeamento do sangue daquele coração. Ficou claro, então, como o tecido necrótico estimula a inflamação? Se morreu célula, tem dump. Se tem dump, tem ativação do processo inflamatório. Nesse caso, vai ter pouco neutrófilo, porque não tem bactéria, mas tem célula morta, vai ter muito macrófago. Oi, Bárbara. Prof. Oi. Eu fiquei curiosa. Você falou assim que essas células neoplásicas, que é a resistência de tumor, pode desencadear um processo inflamatório. Mas, assim, uma das características do processo inflamatório é a dor. Mas você falou uma vez, que eu lembro que você falou que pode ter o tumor, as células malignas ali, que sofrem metástases, vão para a íngua, aí é um carocinho duro e é indolor. E eu fiquei, nossa, então é contraditório? Na verdade, vamos pensar no infarto, que é uma inflamação intensa, né? Primeiro, a hipóxia causa dor. Então, só de faltar oxigênio, aquela angina pectoris que a gente fala, né? Aquela dor forte, aquela fincada no coração, o paciente está infartando e sente uma dor horrível. Aquilo é porque, quando baixa o oxigênio, aumenta o CO2 no tecido e aí você tem dor. Isso é clássico. Caiu o oxigênio, aumentou o CO2, você sente dor. No caso do câncer, o que acontece, Bárbara? Para o câncer se instalar, uma das coisas que ele tem que ter é a capacidade de enganar o sistema imune, concordam? Então, quando o câncer começa, a inflamação é muito pequena, é sutil. Porque para o câncer desenvolver, ele tem que ter, dentre outras qualidades, a propriedade de inibir a resposta imunoinflamatória. Então, a inflamação no câncer inicial é muito branda, suave, ele geralmente é assintomático. Por isso que os cânceres em fase inicial não são detectados pela sintomatologia do paciente. Você tem que sentir um caroço, uma cor diferente, né? Uma dificuldade de engolir alguma alteração funcional, mas não sensibilidade dolorosa. Tá ok? Depois, Bárbara, que ele cresce, invade, necrosa, aí começa a ter inflamação mais exuberante, ele começa a doer. Principalmente quando ele invade nervo. A dor no câncer nem é bem pela inflamação, não. É mais pela invasão de nervo. Ou ele comprime ou ele invade nervo. Aí o paciente começa a sentir dor. Okay? Nossa, entendi, valeu. É duro no câncer, né? Você está sentindo dor, prognóstico já vai começando a pensar, né? Prognóstico do paciente. Aqui tem alguns exemplos, né, de agentes agressores. Então, desculpa, gente, passou sem querer. Então, no slide, que tem umas fotos de pacientes. Sim. Estamos. Sim? Então, olha só, a foto superior direita, tá ok? Tem uma foto de um homem que está internado. Observem, tem um trajeto pegando abaixo do braço dele, ok? Descendo por trás da axila, pelas costas. Depois, essa linha atravessa a lateral do tronco, vem para o abdômen e desce, ok? Não sei nem por onde passou ali, mas desceu, ok? O que vocês acham que foi essa alteração ali?
Se está vermelho, está inchado, é inflamação, concordam? O que vocês acham que aconteceu nesse paciente? Parece queimadura. Queimadura. Essa é uma queimadura por raio, tá? Relâmpago. Então, teve uma descarga elétrica. Eu ia falar que parece choque. Justamente, a descarga elétrica. Então, certamente ele estava com a mão mais elevada, a descarga caiu na mão, pegou no braço, desceu pelo tronco e vai até o pé. Ok? Então, esse trajeto, essa área de trajeto do vermelho, ela está correspondendo à área de queimadura. Então, onde a eletricidade passou, aqueceu o tecido, ferveu o tecido, mata a célula. Então, você tem necrose, inflamação no trajeto dessa queimadura. Tá ok? Alguma dúvida, pessoal? Não? Na imagem de baixo dela, tá? Esquerda inferior, tá? Você tem, então, as costas de outro paciente, de um rapaz, que está toda vermelha, concordam? Então, esse rapaz teve queimadura térmica, não é bronzeamento. Observem como que a área mais superior do tronco, né, as costas, estava exposta ao sol, queimou. Então, ele está vermelho, queimado. Isso é queimadura, ok? Então, uma queimadura também por radiação. Ela é um pouco térmica, mas ela é mais por radiação ionizante, tá, ok? Radiação solar, raio ultravioleta, o VB, o VC, o VA, eles entram ali e queimam a pele do paciente, tá bom? No superior direito, tem uma criança, né, um menino, um adolescente, que tem uma queimadura também. Isso lembra que tipo de queimadura? Óleo, talvez? Óleo, não é isso? Quente. Queimadura térmica, né? Então, algum líquido quente, pode ter sido até o álcool pegando fogo, ou um óleo, um doce, alguma coisa quente, caiu na pessoa, escorreu e queimou, né? Então, nessa área mais superior, teve uma queimadura realmente assim, violenta, com descamação, e ali pro abdômen, perto do umbigo, uma queimadura, né, que foi de primeiro grau, né, deve ter pegado o epitélio, então ainda tem uma camada de epitélio ali em cima, tá ok? E embaixo, o que vocês imaginam que seja aí, próximo da têmpora, né, da testa, entre a testa e a orelha do paciente mais idoso? Uma neoplasia. Ele bateu, caiu. Um câncer, uma neoplasia, né? Então, nessa aqui, isso é um câncer de pele, né? Então, a pele desse paciente é branquinha, estão vendo? A pele mais clara. Então, o paciente está exposto ao sol por muito tempo, né? É acumulativo essa alteração genética. Ele teve uma lesão. Essa lesão, é claro, está no estado avançado, né? Ela tem meses, com certeza, aí, né? Na pele do paciente. E essa lesão, então, eu tenho uma necrose, estão vendo? Na área central, uns pontos um pouco mais amarelados, são áreas de necrose. Eu tenho uma área até de hemorragia vermelha, estão vendo lá? Pode ser que ao mexer o rosto, alguma casquinha tenha soltado ali e começa um sangramento. E eu tenho uma borda mais elevada, endurecida. Essa borda elevada é o tumor crescendo. Ele cresce em forma de raiz e forma massas. Então, se esse tumor tivesse muito oxigênio, ele estaria uma bola aqui de pendurada. Mas como ele cresce muito rápido, não dá tempo dos vasos sanguíneos crescerem e acompanharem, então a área central necrosa. Então a periferia do tumor, que é onde está próximo da pele normal, tecido normal, tem um bom suprimento sanguíneo. Então as células tumorais estão vivas. No centro do tumor, como ele cresce muito rápido, não dá tempo dos vasos sanguíneos serem formados ali dentro. Então falta oxigênio e o tumor necrosa, tá ok? Então você tem uma inflamação decorrente de um tumor nesse último exemplo. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Vou passar aqui. Vamos lá. Isso. Nós já vimos, então, os agentes que agridem. Vamos ver agora quais são as estruturas do nosso corpo que participam do combate, tá ok? Então, participam da resposta. Então, o sistema nervoso vai participar da inflamação por meio das terminações nervosas. As terminações nervosas vão captar estímulo de dor, e a dor é um sintoma importante, né, na inflamação, mas também vão atuar no processo inflamatório diretamente. Vamos ver daqui a pouco. Os vasos da microcirculação também vão participar. São as arteríolas, os capilares e as vênulas. Nós já vimos na imunidade inata que por meio dos capilares o plasma sai e também por meio das vênulas os leucócitos conseguem sair, conseguem atravessar a parede do vaso, sair do sangue e chegar no tecido. Okay? Nós temos também células próprias e residentes que estão lá. Se o tecido é conjuntivo fibroso, tem fibroblasto. Se é tecido ósseo, tem osteoblasto, e assim por diante. E nós temos ainda
as células que habitam o tecido. Lembra da aula passada? O Zé Lauro era o macrófago, não é isso? Acho que o Yuri era outro. Quem que era? O seu Tiago era o mastócito, não é isso? Nós colocamos um exemplo aí, né? Era isso aí. Né? Nós éramos todos, nós outros somos fibroblastos, e eu tinha macrófagos e mastócitos. Então, embora macrófago e mastócito não sejam células geradas no tecido, vêm lá da medula, mas são células residentes. Normalmente são encontradas nos tecidos conjuntivos, ok? E aí eu destaquei em azul claro aí as células mais importantes, que são os leucócitos, concordam? O principal componente do processo inflamatório são os leucócitos. Seja neutrófilo, macrófago, eosinófilo, o que for, mas são as células mais importantes nesse processo de inflamação. Tudo bem? Quando a gente vai fazer a análise de um hemograma, nós já vimos lá no capítulo 2 das células e componentes do sistema imune, nós vimos que os leucócitos se dividem em 2 subgrupos. Aliás, minto, nós vimos os subtipos de leucócitos. Aqui nós estamos vendo como eles se dividem. Então, quando eu peço um hemograma completo, vem o leucograma junto, que é a série de leucócitos. Vem hemácia, plaqueta e leucócito. Os leucócitos se dividem em 2 subgrupos. Eu tenho os polimorfonucleares, também chamados de granulócitos, ok? Eles têm esse nome porque tem um núcleo em forma irregular, em forma de gancho de telefone, lembram do eosinófilo, do neutrófilo? E eles também têm muitas vesículas no citoplasma. Então, eles são chamados de granulócitos, tem muito grânulo dentro da célula. E eu tenho os mononucleares ou agranulócitos. Agranulócitos são os que não têm muito grânulo, tá? Que são linfócitos e monócitos. Então, dentre os polimorfonucleares, nós já vimos, os neutrófilos são os mais abundantes de todos os leucócitos. Do total de leucócito, 60% em média, um pouco mais, é do tipo neutrófilo. Tá? Eosinófilo e basófilo são mais raros. Basófilo pode ser de 0 a 0,5% e eosinófilo de 1 a 3%. São valores normais, né, no nosso corpo. E dentre os mononucleares, ou agranulócitos, 20% até 40% pode ser, 20 a 40% de linfócito, e de 5, 3 a 8, monócito, ok? Monócito vai virar macrófago. Então, nós temos um esquema aqui, com um vaso sanguíneo de microcirculação, aqui um capilar representado, é um vaso estreito e de parede fina. O mais importante são vasos de parede fina. Por isso, permitem a saída de moléculas e de células, ok? Fora do vaso, a gente chama tecido extravascular, tá? Então, a nossa sala de aula aqui, onde estamos nós, eu, Bárbara do meu lado, Zé Lauro ali perto, né? Que são as células do tecido, eu chamo de tecido extravascular. O que está dentro do vaso é o intravascular, é o sangue passando. Então, lá no extravascular está a matriz, e estão os mastócitos, fibroblastos, macrófagos e assim por diante. Ok? Vamos lá. O sistema nervoso participa por meio das terminações nervosas. Essa aqui é uma foto, né, um esquema de um neurônio, tá ok? Identifiquem para mim as partes do neurônio, por favor. Começando no lado esquerdo, ok? Eu tenho ali uma área maior. O que eu tenho ali? Dendrito e corpo celular. Eu tenho dendritos e corpo celular. Isso aí. Então, os dendritos são esses prolongamentos pequenos, e aquela área maior é o corpo celular. O corpo celular contém um núcleo, concordam? Dessa célula. Depois vem um prolongamento comprido. O que é isso? Axônio. Axônio, isso aí, o axônio, né? E depois, na ponta desse axônio, tem outras ramificações ali. Como é que eu chamo? Terminações nervosas. Se for o último neurônio, é terminação nervosa, concordam? Se ele for o último. Então, o neurônio de pele, de mucosa, que é o último, ele é terminação nervosa. Mas se for um neurônio central, né, que está fazendo sinapse, como é que eu chamo aquilo? Também de dendrito, né, gente? Quando fazendo sinapse com outro neurônio, tá ok? Mas como nós vamos atuar na periferia, na maioria dos casos que eu tenho uma terminação nervosa, tá ok? Então nós vamos cortar a pele de alguém, machucar a mucosa, queimar, né? Agredir, infectar. Então o que nós vamos ver lá é a terminação nervosa. Então a primeira coisa que eu quero que vocês me falem, o que é um nervo? Já perguntei isso para vocês?
conjunto de fibras nervosas. Mas o que é uma fibra nervosa, Thaís? Que Transmite os neurônio impulsos. recoberto. São várias células, né? Não são células. São os axônios dos neurônios. Os axônios dos neurônios. Isso aí. Então, quando você pega o cadáver lá e você tem uma cordinha amarrada, nervo vago, nervo óptico, não é isso? Nervo lingual. Então, aqueles nervos que estão lá amarrados com barbante, identificados na peça anatômica, no modelo, eles são o quê? Conjuntos de milhares de axônios, como vocês estão vendo em cima, o amarelinho comprido, que são envoltos por um perineuro, lembram? Que é um tecido conjuntivo especializado. Então, você tem um perineuro ali que está envolvendo todo aquele conjunto de axônios. Tá ok, pessoal? Então, isso